Priscila, e fala um pouquinho sobre o mercado para vocês assim em relação ao brasileiro. Como é que está a procura? O que você vem sentindo aí nesses últimos anos? A gente sabe que o governo australiano andou mexendo um pouquinho, tem sido um pouco mais criterioso em relação à qualidade dos estudantes, né? Justamente para ter uma qualidade de mão de obra de boa capacitação. O que você tem sentido assim de uns 2 anos para cá? Se mudou alguma coisa, se melhorou, se piorou? E como que está a procura pelos brasileiros na Alexis? Perfeito. Antes da pandemia, eu acho que o número de brasileiros buscando a Austrália como destino de intercâmbio era alto. Se eu não me engano, a gente estava em 5º lugar. O Brasil sempre foi o carro-chefe assim, da América Latina. Tá. Né, com relação ao destino e etc. Mas com a pandemia, né, a Austrália ficou 2 anos fechada e pós-pandemia a Colômbia ultrapassou o Brasil. Então os colombianos estavam número 1 em enviar os estudantes para a Austrália. A gente estava perdendo para a Colômbia nesse quesito, nessa corrida. Né? E aí, com o passar agora dos anos, né, a fronteira abriu realmente ali em 2022, já foram, né, alguns aninhos, a gente está retomando essa força agora. Então, eu sinto que o brasileiro, ele vai muito pela experiência de outros brasileiros, né? A gente precisa ouvir alguém que está lá falando, pode vir, é legal, vale a pena, para a gente ganhar aquela coragem de tomar a decisão. Então, eu sinto que os primeiros anos pós-pandemia, poucos foram os corajosos, a não ser aqueles que já estavam com tudo planejado. E agora a gente está sentindo um aquecimento muito forte no mercado, porque os brasileiros já estão lá convidando seus amigos para chegarem. Então, eu acho que a gente está aquecendo. A Colômbia, né, deu uma freada. Então, a gente está voltando, retomando a nossa posição. A Austrália realmente é um país bem legal, assim, acho que tem tudo a ver com o Brasil. E a gente tem um caminho aí bem bacana para chegar ali no topo. Sim, interessante isso, né? Dos países que permite o estudante de estudos de idioma, que permite trabalhar, eu acredito que a Irlanda tem aí disparado, acho que o brasileiro está, vou chutar aqui, uns 65% para 70% dos estudantes de inglês na Irlanda são do Brasil, né? Já na Austrália isso é diferente, né? Acredito que os asiáticos devem estar ali no topo ou não? A Austrália acaba recebendo bastante estudantes da Japão, China. A gente teve um número Coreia. alto também de Turquia nos últimos anos. E da América Latina a gente briga bastante, fica muito ali Brasil e Colômbia, mas a gente também tem estudantes do México, Chile, Argentina, também teve um número razoável de argentinos. Na Europa, Suíça, França, Espanha, Alemanha, né, os países do leste europeu também, então é um bom mix, assim, um bom mix. E fala uma coisa, e quais são os programas que normalmente os brasileiros costumam procurar com a escola? Os brasileiros, eles costumam procurar o curso de inglês geral, né? A grande maioria opta inicialmente pelo curso de inglês geral. Muitos brasileiros chegam até as agências também, já buscando um curso técnico ou um curso de educação superior, de higher education, mas muitos ainda não têm o nível de inglês exigido para ingressar nesses programas. Então, é necessário que eles façam a parte de inglês inicialmente, né? Então, temos alguns que vão diretamente para o curso técnico, só que a grande maioria ainda vai buscando o inglês. Né? E em relação ao curso técnico, assim, eles buscam... bom, a gente tem que entender o seguinte, até então, eu sei que os brasileiros, eles olhavam dentro das pesquisas quais são as áreas com maior demanda por mão de obra para conseguir o visto de trabalho, né? Porém, houveram algumas mudanças, não mudanças, mas mudaram um pouco os critérios de aprovação de visto. Então, a gente sabe que hoje não adianta você ficar pulando muito de área, de cursos, né? Porque, às vezes, você pode ter vamos dizer assim, uma reprovação ou um olhar assim, um pouco mais categórico do oficial de imigração para aprovação do visto, sabendo que talvez não seja um profissional qualificado. Nesse sentido, você sentiu que mudou alguma coisa? Quais são os cursos técnicos hoje que o pessoal está procurando mais? E qual é o perfil dos estudantes que vocês têm recebido?
O curso técnico que a maioria busca é na área de negócios e na área de projetos, né? Porque são cursos mais abrangentes. Então, diversas áreas encaixam em programas de negócio e de projetos, né? O outro curso que a gente abriu recentemente, o ano passado, que, assim, bombou, tá cheio, muita procura, é o curso de cozinha e hospitalidade. Por quê? São áreas que estão na lista da imigração, né, são possibilidades de visto e são aulas muito práticas, divertidas. Então, acho que isso também é um diferencial bem grande. Né? Então, o estudante ele acaba tentando optar por um programa que, e precisa disso, né, para aprovação do visto, que tenha a ver com a sua história, né, academicamente falando e profissionalmente falando. Então, tem que ser um curso que faz sentido, né, que agregue valor, e por isso que a imigração fez as mudanças que fez, porque ela quer que o estudante faça isso, ela quer que o estudante siga por esse caminho. A gente também tem que entender, né, que a Austrália hoje desponta em qualidade, né, um dos melhores países para se viver no mundo, né, com melhor qualidade de vida. Eu acho que, se eu não me engano, Melbourne, algumas cidades estão sempre no top 5, né, melhor cidade para se viver no mundo. E eu acredito que eles querem manter isso, né? Conforme eles percebem que vai caindo a qualidade da mão de obra, que a Austrália depende muito do imigrante, porque é um país que está crescendo absurdamente e não tem, né, população local gerando filhos assim, que nem, enfim, coelho, né, para poder acompanhar. Então, acredito que a Austrália dependa muito, né, da mão de obra de fora, e eles querem nada mais justo, né, que as pessoas cheguem com um foco, né, com uma determinação numa área específica que possa agregar ao país, né? E fala uma coisa, você que entende bastante, assim, já está faz tempo na área, em relação às cidades regionais, quais são as áreas que você acredita que sim, que está com uma boa demanda, que necessita de mão de obra de fora e que a Alexis atende também? Olha, Perth, que fica no estado de Western Austrália, que é a costa oeste australiana, é a cidade que mais cresce, assim. É onde estão as empresas de mineração, muitas empresas de engenharia. É um estado muito rico, é o estado mais rico da Austrália. Nossa, não e sabia. Recebe bastante investimento, né? Então, é uma cidade que precisa crescer, né? Precisa ter a estrutura para todas essas empresas tão importantes para o país. Então, é uma região com muito incentivo de processos de imigração. É onde hoje existem facilidades. Então, é sem dúvida assim, uma cidade de 2 milhões de habitantes, com uma baita estrutura. É uma cidade que está pronta para crescer, né? O centro da cidade já perfeito, todo montado, praias com estrutura. A Praia de Scarborough, onde a gente tem campus, que a Alexis tem 2 campos em Perth, um no centro da cidade e o outro na praia. É um clube a céu aberto, né? Então, é uma praia que tem piscina, anfiteatro, parede de escalada, quadra de basquete, half de skate, tudo ali à disposição para a população, à disposição para os estudantes. Então, é realmente muita qualidade de vida, né? Então, a cidade, ela oferece muito para quem está disposto a investir seu tempo, né, e suas qualificações para ficar por lá. Sem contar que é uma cidade com universidades muito boas. Então, para quem quer fazer programa de mestrado, pós-graduação, seguir seus estudos na Austrália, existem diversas opções, né? É uma cidade bem acadêmica, então isso é um ponto que conta a favor também. Você que já esteve lá, assim, o que você sentiu? Você sentiu, por ser uma cidade que tem grandes centros acadêmicos, é uma cidade jovem, tem assim um certo entretenimento? Porque até tem uma pergunta depois do Thiago que a gente já vai responder já, Thiagão, em relação à idade, né? Hoje, cada vez mais a Austrália está estreitando ali a questão da idade para atrair um público um pouco mais jovem, para render mais anos, né? Antes da aposentadoria. O que você sente? Assim, uma cidade mais família, mais tranquila, ou, vamos dizer assim, uma cidade mais agitada? Não sei se o turismo é acentuado lá. Olha, é sim, porque ali em Western Austrália existem várias ilhas. Tem Rottnest Island, que fica a 30 minutos de Perth. Eu tive o prazer de conhecer, é muito legal, uma ilha
30 minutos de ferry boat, Margaret River, tem vinícolas incríveis. Então, o turismo ele é bem, bem forte. O próprio australiano gosta bastante de conhecer a região. É uma cidade jovem, porque tem bastante universidade, então atrai também muito estudante ali na faixa etária universitária. Mas também é uma cidade que acaba atraindo bastante família. Então, às vezes, casais, famílias que estão com desejo de migrar ou passar uma temporada na Austrália, estudar, acabam optando por Perth. Legal. Então, eu vi bastante, assim, família, jovens. E o que eu acho muito legal na Austrália também, e que com certeza que outros países de primeiro mundo oferecem, você vê muitas pessoas mais idosas caminhando pelas ruas, nos transportes públicos, né? Então, eu acho isso muito bacana. É uma terceira idade bem ativa, né? Com então, qualidade, você acaba encontrando. É bacana saber que tem turismo, assim, porque como você falou, né? O brasileiro em si, num geral, não fala inglês, né? Acho que 5% ou menos da população brasileira consegue se comunicar em inglês. Então, é normal que as pessoas elas deem o start do intercâmbio começando pelo curso de inglês para chegar no nível de fazer uma graduação ou, de repente, um VET. E enquanto não dá para atuar na própria área, é importante que tenha, né, ali um turismo até que meio que acentuado, porque facilita também o estudante a trabalhar em áreas que nem sempre precisa assim, de uma comunicação excelente, né, para atender algumas áreas ali no turismo, né? E depois de Perth, assim, qual cidade você diria que seria bacana também para quem busca um visto de trabalho de cidades regionais? Outra área regional que a gente né, é a Sunshine Coast. Então, a Sunshine Coast ela foi incluída né, na área regional. Também é uma região que precisa, né, crescer. Não é à toa que é uma área regional, mas ali sim, uma região extremamente turística, muitos hotéis, restaurantes, cafés, muita oportunidade na área de hospitalidade. A gente pode comparar um pouco a Sunshine Coast com a Gold Coast. A Gold Coast é mais famosa, mais conhecida, tem muitas escolas, né, muitos centros e pontos turísticos, e a Sunshine Coast ainda tem todo esse caminho para percorrer, né? Então, quem chega lá agora tem muita oportunidade, né? Acaba tendo muita oportunidade, porque também estão rolando bastante investimentos, assim, para o crescimento da cidade. Existem universidades, TAFEs, que estão também atraindo bastante estudantes, então é uma região linda, extremamente turística, que o australiano ama visitar, né? Então, Nusa é a queridinha do australiano. Se você fala de Nusa para o australiano, todos gostariam de morar em Nusa, né? E nós, estudantes brasileiros, temos essa oportunidade. Tá, vamos falar um pouquinho sobre Nusa. Então, a Alexis, ela fundou, né, em Nusa. Que ano foi isso mesmo? Foi em 2004. 2004, legal. E de 2004 para cá... Bom, você se lembra quando foi a última vez que você esteve por lá, em Nusa? Foi agora, esse ano. Esse ano. E aí, o que você achou da cidade? Eu gosto de cidade pequena. Eu sou meio suspeito para falar que se eu pudesse, assim, se eu for realmente migrar de novo para algum lugar, eu vou para uma cidadezinha pequena. Mas não parece ser tão pequena, não. Como que é? A questão assim, mais geográfica, que parece ter uma estrutura bacana, né? Super. A cidade tem 60 mil habitantes. Tá 2 horas de Brisbane, que é a capital do estado de Queensland. Você consegue chegar de transporte público, então não é uma região isolada. Você tá próximo de vários centros. É uma cidade perfeita, assim. Eu optei fechar o meu intercâmbio indo para Nusa para realmente focar no inglês. É uma cidade onde tem bastante europeu, então ajuda bastante a evolução do idioma, porque é um público que já fala bem inglês, então te força bastante a aprimorar o idioma. Eu acho que a cidade pequena, você consegue ter aquela combinação perfeita do estudo, o trabalho e o estilo de vida. Então você consegue acordar, ir para a praia, dar um mergulho, surfar ou fazer algum esporte, ir para a escola, estudar, trabalhar,
tudo é muito perto, o custo de vida acaba sendo mais baixo por isso. Isso que eu ia Você não perguntar. perde tanto tempo em transporte público e não gasta tanto dinheiro com transporte. E você se sente mais parte da comunidade local, né? Então, na cidade pequena, assim como aqui no Brasil, as pessoas elas são mais abertas. Você anda na rua, você já vai sempre passar pelo mesmo caminho, daqui a pouco você tá amigo do tio do tia da loja ali, então você se sente muito parte da comunidade local.